Olá, turmas! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2, tá? Nessa aula, pessoal, vocês vão ver como que se realiza o planejamento de trabalho, tá? Eu delineei aqui na forma de mapa mental para facilitar a visualização de vocês, tá? De quais são os passos que vocês vão seguir nessa trajetória aí da confecção do TCC, tá? Na aula passada, então, vocês viram sobre a questão da definição de meta, sabendo quais metas vocês querem atingir, né, e sobre quais assuntos vocês vão estar abordando, chegou a hora de definir o que vai ser feito em cada módulo, né, e quanto tempo vocês vão levar para executar cada tarefa. Alguns consideram essa fase desnecessária de ser refletida, mas é o passo fundamental, pessoal, porque nesse momento vocês vão estar delineando e definindo limites, né, para o raciocínio de vocês, né, porque nós sabemos que vem uma chuva de ideias ao longo do percurso e isso pode até prejudicar a realização do trabalho. Então é importante fazer esse planejamento, tá bom? Eu sempre vou estar postando algum material complementar, então vocês vão anexando a algumas pastas que nós vamos criar nessas aulas, tá bom? Uma frase de motivação. O sucesso é apenas disciplina praticada todos os dias. Nós sabemos, né, que é da natureza humana a questão da procrastinação, tá? Ainda mais quando não se sabe por onde começar, né? Quando nós não temos um guia. É normal essa dificuldade na questão da escrita, no desenvolvimento do TCC, tá? Não se sintam pior né, do que os outros. E a questão de estar finalizando mais um passo, mais uma grande etapa na vida de vocês, tá? Eu estou à disposição, tá? Se precisar de algum apoio, eu ajudo, vocês podem me contatar, tá certo? É normal essa pressão que nós sentimos ao final de uma etapa, tá? Então, se vocês conseguirem, né, dar a contribuição de vocês semanal no trabalho, no final, né, vocês vão ver que não foi um fardo tão pesado e conseguiram desenvolver um ótimo trabalho. Então, é importante ter disciplina, tá? Todos os dias fazer um pouco. É claro que, vez ou outra, a gente acorda falando assim, eu não consigo escrever nada. De repente, no outro dia, vocês já estão, né, com muitas ideias, né, criativos e conseguem dar um boom no trabalho. Então, isso acontece, tá, conosco, né? Acho que todos passam por essa situação. É normal. Pessoal, quais são, então, os passos que nós vamos delinear aí, tá? Lembrando, sempre façam pausas no vídeo conforme for solicitado, tá? Para realizar alguma atividade. Eu coloquei aqui como fases, tá? Para enxergar que nós temos uma fase de pré-produção, né? Que nós já definimos o tema. O passo dessa aula é o planejamento do trabalho, né? Que se enquadraria aqui dentro da fase 1, etapas da pré-produção. Depois, a pesquisa de referências, né? Nós vamos falar na aula que vem dos buscadores principais. E organização de tópicos. E depois a fase mais pesada do trabalho, que é a fase de produção propriamente dita, e a fase de finalização, que é a pós-produção. Quais são os passos da fase 2 de produção? Eu deixei aqui em formato de mapa mental para vocês terem como um guia no desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, a primeira etapa, parafrasear e comentar. Produzir a introdução. Ler a introdução, tá? Porque nós conseguimos corrigir e ver coisas que nós não vemos no início. Planejar a escrita, né? Produzir tópico, produzir subtópico, ler o que foi produzido, tá? E esse passo, né, 5 até o 7, a gente repete porque geralmente nós trabalhamos com 2 tópicos, alguns trabalhos mais complexos trabalham até com 3 tópicos, né? Teria subtópico dentro dele e leitura do que foi produzido, né? Depois, produção de resultados e discussões.
e definição do título de trabalho, que a gente faz em geral no final, que é a parte de produção do texto já está toda delineada, toda feita. Tá? Alguns fazem a definição no início, mas depois não se encaixa muito bem. Então é importante redefinir o título ao final da escrita principal. Tá? Então, esse vai ser o passo a passo que nós vamos seguir durante o nosso curso, durante as nossas aulas. Fase 3. De pós-produção. Ufa, com o trabalho já praticamente pronto. Nós temos a parte de produção das considerações finais, ou conclusão, né? Produção do resumo. Sempre indico fazer o resumo no final, por quê? Porque, na verdade, você vai estar fazendo um apanhado de todo o seu trabalho, tá? Por quê? O que a gente tem de informação no resumo? Né? São poucas palavras, em torno de 150, 500 palavras, né? Você vai trazer na primeira frase do resumo, né, que tem que ser bem significativa, explicando o tema central do trabalho de conclusão de curso. Tá? Aqui a gente fala um pouco da metodologia de pesquisa, né? Apresenta os objetivos do trabalho, os resultados da produção e as conclusões, né, do nosso TCC. Então, por isso que a gente faz ao final, porque a gente já vai estar com essas partes do trabalho concluída. Né? Inserir as referências, leitura avaliativa com um amigo ou tutor, tá? Vocês podem mandar o trabalho depois, se alguém já tiver com o trabalho bem adiantado, podem me mandar, tá? Porque a gente consegue, né, dar uma conexão melhor às partes do trabalho e ver se todos esses passos que estão aqui foram delineados muito bem, tá? Revisão textual, uma parte de revisão escrita, né, língua portuguesa propriamente dita, e a ABNT também, se todos da NBR 6023, tudo que lá contém e também da normalização da própria FAEX foi atendido, tá? Então, ok, essa parte aqui da fase 3 de pós-produção. Então, vamos para a nossa atividade 1, tá? Pessoal, falando ali sobre o desenvolvimento do trabalho, né? É claro, para a gente fazer cada uma dessas etapas, vai depender muito do nosso ritmo, tá? Da nossa vida pessoal e disciplina. Nós temos que fazer ajustes na nossa rotina, né? Para conseguir fazer, né? Cumprir todo esse passo a passo aqui. Agora é a vez de vocês, deem uma pausa no vídeo para pensar e anotar sobre respostas e questionamentos. Vamos lá? De acordo com o seu ritmo e suas tarefas rotineiras, pense: o que eu posso deixar de fazer nas semanas de produção do TCC para fazer depois? Tanto em relação ao trabalho, né, às tarefas domésticas e às atividades pessoais ou outros compromissos. Eu deixei algumas perguntas aqui, pessoal, para que vocês tentem, né, alocar alguma tarefa dessa para depois vocês conseguirem dar um gás no seu trabalho, tá certo? Podem pausar, depois vocês retomam o vídeo. Cá entre nós, pessoal. Questão da autossabotagem. O que vem a ser essa autossabotagem, pessoal? Quando nós precisamos focar em uma coisa, em algo, mesmo que seja para o nosso próprio bem, e que esperamos bons resultados futuros, né? Temos uma tendência enorme à autossabotagem. Né? Nós falamos no início sobre a procrastinação. Vamos ver aqui, então, a definição do dício sobre autossabotagem. É um substantivo feminino, processo de sabotagem que alguém faz a si mesmo, falando especialmente das ações que uma pessoa faz e que acabam por prejudicá-la de alguma forma. Essas ações geralmente são inconscientes. No final da aula eu vou deixar um vídeo, tá? Para que vocês não venham a cometer essa autossabotagem, tá? Para vocês se inspirarem
e conseguirem fazer o trabalho, né, no tempo previsto. Agora essa atividade 2. Vamos lá, pessoal? Questão da organização de pastas. Baixe todo o material complementar e tudo que encontrar sobre o tema que vocês definiram na aula passada e salve em suas respectivas pastas, do seguinte modo. Pasta de pré-produção, organização dos tópicos e referências básicas. Tá? Vocês podem alocar, a princípio, tudo aqui na pasta de referências básicas. E ao longo das nossas aulas a gente vai fazendo a distribuição certeira, tá, do conteúdo. Porque vocês já têm bastante material prévio aí, tendo em vista que o semestre passado já realizaram uma parte do trabalho, tá? E dessa forma nós vamos conseguir dar uma boa organizada nos assuntos, né, nos tópicos que nós vamos trabalhar no TCC. A pasta de produção. Vocês vão colocar a pasta de introdução, tópico 2, 3, subtópicos. Na pasta de pós-produção, vocês vão colocar as pastas de referências e metodologia. Então, pessoal, basta clicar com o botão direito, né, criar pasta, né, dentro de cada uma dessas 3 principais aqui, né. Vocês vão criando e renomeando as pastas, que aparece lá, nova pasta, e vocês vão criar essas subpastas, de forma que vocês vão ter 3 pastas principais, que são as das nossas fases 1, 2 e 3, e essas subpastas dentro de cada uma dessas 3 principais, tá? Porque dessa forma nós conseguiremos ter uma boa organização das nossas ideias. Vou dar um exemplo para vocês. O meu trabalho de TCC, da licenciatura em matemática, foi voltado para aplicações de integrais e EDOs à engenharia. E eu usei exemplos de engenharia elétrica, que eu chamei de tópico 1, engenharia civil, tópico 2, e engenharia de produção, tópico 3. Então, todos os artigos que eu fui baixando, eu fui colocando nas pastas referidas, tá? E a parte de metodologia foram os autores, né, livros consagrados que eu adotei para trazer as fórmulas voltadas, né, para parte de limites, derivadas e integrais, tá certo? Então, é só para vocês terem uma ideia de como é o procedimento. Então, a princípio, coloquem tudo dentro de referências básicas, que depois nós faremos a distribuição ao longo das nossas aulas, tá? Vocês podem estar se perguntando, mas por que não crio só separando por tópico? Porque justamente o que nós já falamos, no decorrer das pesquisas, vocês vão se deparar com uma chuva de ideias. E nesse momento é hora de organizar quase nada, né? Porque vocês já vão ter pego tudo que foi necessário e colocado dentro das pastas, né? Então, a princípio, coloquem dentro de referências básicas e assim vocês vão estar seguindo o nosso passo a passo. Tá? Agora nós chegamos ao final da nossa aula. Comemorem, porque embora seja apenas o início, que vocês vão conseguir fazer a organização do trabalho de vocês, tá? Com isso. Ao longo do curso, separem todo o material de apoio que eu colocar, tá? Junto à nota de aula e o vídeo, tá? Dentro das pastas. E mais as próprias referências e materiais que vocês pesquisarem da área do seu TCC. Para finalizar com chave de ouro, eu deixei aqui esse vídeo, tá? 6 dicas para se tornar uma pessoa organizada, do canal Seja uma Pessoa Melhor, tá? Porque nós sabemos, a autossabotagem ela pode ser combatida, tá? Assistam o vídeo e inspirem-se. Na próxima aula nós vamos falar sobre os buscadores de referência principais, tá? Vou dar algumas dicas, alguns macetes, tá? Cielo, Google Acadêmico, Portal CAPES, é o que nós mais usamos. E referências práticas também, porque até alguns vídeos no YouTube ajudam a nos dar ideia, norte, para começar a escrever. Mesmo uma manchete no jornal. Alguma coisa que consiga a soltar a nossa escrita, tá? Então, é importante saber parafrasear e comentar,
tudo é intertexto,